Agora falaremos dos hábitos dos campeões de memorização. Vamos passar para você dicas, regrinhas de conduta, comportamentos diários para que você tenha uma memória sempre eficiente, um estado de concentração ativo e cada vez mais lúcido. Vamos falar dos hábitos dos campeões de memorização, os campeões de memória. Eu me lembro que quando eu me apresentei num programa chamado Sabadaço, apresentado pelo Gilberto Barros, o famoso Leão, eu tive uma experiência negativa com a minha memória. Fazia muitos programas de TV, fazia muitas demonstrações pelo Brasil todo, treinamentos. Eu já estava mais ou menos 15 dias fora de casa e numa manhã de sexta-feira eu estava me preparando para retornar para minha casa quando a minha assessora de imprensa ligou dizendo que tinha um convite do programa da Bandeirantes, do Sabadaço, para apresentação ao vivo no sábado. Eu, a princípio, recusei, pois estava 15 dias fora de casa e ela insistiu, o programa estava com uma boa audiência na época e eu acabei aceitando. E aí, na sexta-feira, eu fui para minha casa, que era no interior de São Paulo, e muito cansado, extremamente cansado, para no dia seguinte amanhecer e como não tinha voo naquele dia, pegar um carro junto com um amigo dirigindo até São Paulo, quase 500 quilômetros. Então, quem estava cansado, há 15 dias, extremamente cansado, a essa altura do campeonato, estava totalmente sem condições nem físicas nem emocionais. Mas eu acabei aceitando o convite para não desagradar o pessoal da Bandeirantes. Bom, no programa eu tive uma experiência ruim em memorização, porque quando você vai apresentar-se num programa de TV para cantar uma música, por exemplo, como um cantor, se ele tem um lapso de memória, não tem problema, porque se tem um auditório, o auditório canta junto, então ele lembra facilmente. Quando você vai fazer uma demonstração, ou se ele errar algum ponto da música, também não tem problema, porque o auditório ajuda a corrigir, isso é totalmente perdoável. Quando você vai fazer uma apresentação de memória, é diferente, porque as pessoas esperam de um mnemonista 100% de precisão. Não adianta 90%, nem 95%, nem 99%. Você tem que ser 100% eficaz. E por questões físicas, emocionais e cansaço, e também um desarranjo que teve com relação à forma como a produção passou a matéria que eu tinha que memorizar, eu tive um desempenho aí de 70%. E saí do programa arrasado, decepcionado comigo mesmo, porque eu não tinha conseguido desenvolver todo o meu potencial de memorização. Bom, por que eu estou te contando isso? Depois daquele dia, eu comecei a pensar, poxa, como que eu, um recordista de memória, consegui falhar num programa de TV ao vivo, né, diante de milhões de pessoas? Eu comecei a estudar a influência do nosso estado físico e emocional sobre a nossa memória. Então, os campeonatos de memória, por exemplo, essa foto que você está vendo aí é de um campeonato de memória, na categoria de memorização de nomes e fisionomias. O mnemonista, ele tem que estar bem, porque quando você está bem, sua memória fica bem. Quando você está mal, sua memória fica mal. Então, naquele programa de TV, eu estava cansado, eu estava praticamente sem dormir direito, não me alimentei corretamente, emocionalmente também cansado, depois de 15 dias de viagem. Quer dizer, eu não consegui desenvolver todo o potencial de memorização que eu tinha à disposição. Então, nos campeonatos de memória, a grande preocupação do mnemonista, do competidor, a grande preocupação dessas pessoas que você está vendo aqui, de todas as idades, tem pessoas aqui, olha lá, com cabelos brancos, já pessoas com menos idade. A grande preocupação do mnemonista é em estar bem, porque quando você está bem, sua memória fica bem. Quando você está mal, sua memória fica mal. Se você é um estudante, você é um concurseiro, você é um profissional, você quer ter o melhor desempenho da memória, você tem que ter hábitos dos campeões de memorização, que são hábitos que eu persigo todos os dias na minha vida, para que a minha memória sempre fique em alta. Primeiro hábito é a atividade física aeróbica. E é importante que seja aeróbica mesmo. Estudos realizados com pessoas de 50 a 80 anos de idade que faziam atividade física aeróbica, observou-se nessas pessoas um aumento de 2,4% nas células do hipocampo. O que significa isso? A atividade física aeróbica ela promove a regeneração das células da área do cérebro envolvidas com a memória. Além disso, a atividade física ela baixa níveis de estresse, você se sente bem quando faz uma atividade física, melhora a circulação, o que melhora também a oxigenação,
melhora a irrigação dos seus vasos sanguíneos no cérebro, enfim. A atividade física só traz benefícios para o nosso estado de concentração e de memória. Então é fundamental que você cuide disso, assim como eu faço diariamente, pelo menos 20 minutos de atividade física aeróbica. Quando não, pelo menos 3 vezes por semana. Não importa a idade que você tenha, isso é essencial. Outra coisa, alimentação saudável. Muito se fala do que comer, pouco se fala do quando comer. E o quando comer tem uma relação direta com o nosso estado de concentração. Qual deve ser a melhor refeição do dia? Café da manhã. Você já deve ter ouvido falar isso com certeza, né? Tá, mas tem pessoas que não tomam café da manhã. Se você levanta e não toma café da manhã, qual foi sua última refeição? Jantar. Qual será a próxima, já que não tem café? O almoço. Né? Do jantar da noite passada ao almoço do dia seguinte, quantas horas se passaram sem ingerir uma boa refeição? Né? Para alguns, a média é de 16 horas. Então, 16 horas sem ingerir uma boa alimentação, o que acontece, gente? Aula de sexta série, sistema nervoso autônomo. Seu sistema nervoso faz a leitura do corpo. Tem alimento? Não. Ele reduz o seu metabolismo em 10%. Então, o que significa não tomar café da manhã? Você não terá foco, não terá tanta concentração e disposição da memória como teria se tivesse o cuidado de fazer uma boa alimentação pela manhã. Não é um banquete, mas comer algo nutritivo logo pela manhã. E é fundamental que você tenha esse cuidado. Alimentos que fazem bem para a memória, que ajudam na memorização, além disso, né, além da alimentação regular e saudável, que você deve saber com certeza o que é uma boa alimentação. Castanha do Pará, ômega 3, melhora as gorduras, né, da castanha, elas melhoram o desenvolvimento, o desempenho das nossas células cerebrais. Pequenos pedaços de chocolate também ajudam um pouco no desempenho. Aquele cacau 70% ajuda o nosso desempenho celular. Salmão, esses são alimentos caros, mas salmão faz muito bem para nosso cérebro e nossa memória, certo? Então, dentro da alimentação saudável está aí. A hidratação é importante. Nosso cérebro, ele promove reações químicas e estímulos elétricos o tempo todo. Esses estímulos elétricos são facilitados pela hidratação constante. Nós devemos beber pelo menos 2 litros de água todos os dias, que daria mais ou menos 10 copinhos daqueles de 200 ml. E isso acho que não é pedir muito para ninguém, nós nos hidratarmos constantemente. Não lembra de beber água, não tem problema, deixa a garrafinha com você. A garrafinha o tempo todo junto com você, você dificilmente esquecerá de beber água. Uma coisa que me ajudou muito é não beber água gelada. Então, se eu não tenho essa preocupação com beber água gelada. Eu gosto de água na temperatura ambiente. Então, dá para levar o tempo todo a garrafinha comigo, que eu não teria problema então para me hidratar. Isso você cria esse hábito, essa rotina de hidratar-se constantemente, melhorar a estimulação elétrica do teu cérebro. O sono, ele é sagrado no processo de memorização. Imagine uma situação assim, tudo que acontece com você durante o dia, você coloca num carrinho de compras do supermercado. Então, pessoas que você conhece, livros que você lê, textos que você estuda, aulas que você assiste, reuniões que você participa. Imagine que tudo que você faz vai para um grande carrinho de compras. À noite, quando você adormece, o que teu cérebro faz? Tira do carrinho, põe na memória. Tira do carrinho, põe na memória. Esse gravar na memória é o que nós chamamos de codificação de memória. Isso acontece enquanto você está dormindo. Bom, quanto o nosso cérebro demora para codificar tudo que você aprendeu durante o dia? Ele leva de 6 a 8 horas para fazer essa codificação. São os nossos ciclos de sono. Então, o que significa isso? Se você lida com muita informação, se é um profissional ou um estudante, e lida com muita informação mesmo, você tem que ter um número de horas suficientes para fazer a codificação durante a noite. Nós não somos máquinas. Você estudar o dia inteiro e não dormir à noite, você compromete todo aquele aprendizado. Como se no dia seguinte o carrinho continuasse cheio. Aí você vai colocar aonde as novas informações? Então o sono ele é sagrado no processo de memorização, sim. É essencial que você, se você não dorme bem à noite, sofre de insônia, é importante que você tente corrigir isso imediatamente. Tem ótimas dicas aí para você dormir melhor. Pega o meu blog, está no site renatoalves.com.br, lá tem dicas para você dormir melhor, com qualidade, que você com certeza deve investir nisso. Outro ponto importante, mantenha seu cérebro sempre jovem. Sim, é possível manter o cérebro jovem. Já passei algumas dicas aqui. Boa alimentação, atividade física aeróbica são formas de manter o teu cérebro sempre jovem.
Outro ponto, outra forma é confiar na capacidade de memorização que você possui. E existe no Brasil uma cultura, uma crença de que a memória vai piorar depois dos 40. Com certeza você já deve ter ouvido falar disso, né? Depois dos 40 a memória fica ruim, ela entra em declínio. Olha, declínio por declínio, depois dos 40 não é só da memória, o declínio é geral, né? Mas assim como tem pessoas com vigor físico de dar inveja acima dos 40, no mundo da memória também tem. Um dos campeões mundiais de memorização tem 74 anos de idade. Quer dizer, cadê memória ruim aos 40? O que dizer dos atores, atrizes, compositores, músicos, médicos, empresários, escritores de idade avançada e lúcidos, né? Então existe uma boa memória depois dos 40, sim, e existem formas, inclusive, de manter o seu cérebro sempre jovem. Uma delas é fazendo palavra cruzada. Então você já deve ter ouvido falar que a palavra cruzada ela ajuda no processo de memorização. Talvez ninguém tenha explicado para você como ela te ajuda. Pega, por exemplo, esse quadrinho que você tem aí, esse trecho de uma palavra cruzada. Por exemplo, vamos aqui. Interrogação dentária. Nome da estrutura da boca. Arcada dentária. Bom, a resposta é relativamente fácil. Aí eu pergunto a você, qual foi a última vez que você pensou nesse conceito arcada dentária ou até mesmo escreveu a palavra arcada? Talvez faça um bom tempo que você não tenha pensado nisso, né? Mas o que acabou de acontecer? Né? Você acabou de estimular uma região do teu cérebro com um conceito ou com uma ideia que você não via há muito tempo. Então, veja, é uma forma de estimular a memória. Né? Pega aqui, mulher culpada de roubo, ladra. Talvez faça um bom tempo que você não use a palavra ladra. Ou aqui, fazer adormecer a criança, ninar. E aí, faz quanto tempo você não escreve a palavra ninar? Né? Então, o que acontece? A palavra cruzada, ela ajuda a desenvolver, a lembrar de palavras, de conceitos, de ideias, sabe, de uma série de elementos que estão gravados em sua memória, talvez nos porões da memória, e você não pensava há muito tempo. Então a palavra cruzada, ela rejuvenesce teu cérebro, ela ajuda a acelerar a memória. E o ideal é que você sempre compre palavras cruzadas fáceis. Palavra cruzada não é passar raiva, é passar tempo. E aí você comprando as mais fáceis, você tem sempre a ideia da palavra cruzada é você preencher tudo. Preencher com coisas que você não via, não usava há muito tempo, tá certo? E isso é um poderoso exercício para estimular a memória de um ser humano. E é o terceiro melhor. Qual seria o segundo melhor exercício? Leitura concentrada. Ler, talvez você pense, poxa, mas eu leio o dia inteiro e não me lembro de nada. Claro, não é qualquer tipo de leitura, é leitura concentrada, ela ajuda a estimular muito a sua memória e também torná-la mais jovem. Essa leitura concentrada você aprende no módulo de memorização para provas e concursos. Depois da leitura concentrada, que seria o segundo melhor exercício que existe para a memória de um ser humano, é escrever, é criar textos. Escrever, não estou sugerindo que você seja um escritor, pode até ser, né? Isso é bom. Mas é ter o cuidado de sempre escrever um bom texto, quando você for fazer um post numa rede social, quando você estiver escrevendo um e-mail para alguém, você criar um texto legal, escolhendo bem as palavrinhas, sem pressa, sabe? Escrever suas memórias também, seu livro de diário. Isso tudo ajuda a manter seu cérebro sempre jovem. E você pega, por exemplo, as academias de letras do país, dos estados do país, o que você tem ali? Pessoas com idade avançada e uma lucidez incrível. E qual é a atividade dessas pessoas todos os dias? Estão escrevendo, estão usando a memória. Para você escrever um textozinho com 50 palavras, muitas vezes você tem que estimular uns 500 arquivos da tua memória. E quanto mais você escreve, mais rápida fica a sua memória. Então, são ideias que eu quero passar para você aqui, que ajudarão a manter o teu cérebro sempre em alta, sua memória sempre jovem. Pensa na memória sempre como uma sopa de letrinhas. Quando você mexe a sopa de letrinhas, as letrinhas ficam no alto, você consegue pegar as letrinhas e escrever o que você quiser. Quanto mais você usa a memória, melhor ela fica, mais rápida ela fica. Quanto menos você usa a memória, mais lenta ela fica. Por essa questão toda que nós devemos o tempo todo nos envolver em atividades que estimulam a memória. Palavra cruzada é bom, leitura, escrever.
Sudoku, jogo de xadrez, jogos de dama, esses jogos são jogos para o raciocínio. Dependem da memória, mas são para o raciocínio. Se você quer melhorar a tua memória, você tem que lidar com coisas que estimulam a memória. No caso, são esses 3 exemplos que eu passei para você. Somados a isso, qualidade de vida máxima. Seja obcecado por um estilo de vida saudável, porque isso vai refletir positivamente em sua memória, ok? Então, neste módulo fica aqui exercícios para você. Adote hábitos saudáveis, e não é uma questão de treinamento, é simplesmente você se comprometer em ser uma pessoa mais saudável. Tenha qualidade de vida. Essa tem que ser a sua nova meta. Tem aí como meta fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, aeróbica, 20 minutos aeróbico bem feito, não precisa mais do que isso. Na alimentação, sono, água, exercitar a sua memória o tempo todo, ok? Faça esses exercícios, adote isso como um compromisso a partir de hoje. Você vai sentir sempre que a sua memória vai melhorar, seu estado cognitivo, sua capacidade de decisão serão bem melhores quando você cuida do seu estado físico. Quando você está bem, sua memória fica bem. Lembre-se disso.